Amados irmãos, graça e paz. Queremos, em nome de Jesus, dirigirmos-nos aos irmãos para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus e queremos, antes de mais nada, orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, apresentamos-nos diante de Ti, humilhando-nos, curvando-nos diante da Tua soberania, grandeza, poder, submetendo-nos a Ti, através do Teu Espírito, pedindo que Ele venha nos tomar, nos encher e nos capacitar para então transmitirmos com fidelidade a Tua Palavra. Que o Senhor opere em mim com esse propósito, que o Senhor opere na vida dos que estarão me ouvindo agora e pedimos que o Senhor opere para que a mensagem caia em cada coração conforme a necessidade que o Senhor bem sabe cada um tem e que o Senhor traga luz, entendimento, compreensão da Tua vontade. Glorifica o Teu nome, pois nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para transmitir-lhes, como dissemos, a palavra de Deus. E o nosso texto básico é 1 Coríntios capítulo 10, versos 10 a 13. E esse texto diz assim: Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O tema da mensagem de hoje é o hábito de murmurar. E já trouxemos este assunto aos irmãos há alguns meses ou mais. E queremos voltar a ele porque entendemos que é oportuno e foi a direção que Deus nos deu. E também como sequência daquilo que nós começamos a ministrar no domingo próximo passado. Então, vamos falar sobre o hábito de murmurar. Muitos têm o hábito de murmurar e nem imaginam que é um pecado grave. No Velho Testamento, esse pecado foi punido com a morte. Mas seria o caso de perguntarmos, o que é murmurar? O texto que nós lemos há pouco, no verso 10, 1 Coríntios 10, 10, diz assim: Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Se nós nos dermos ao trabalho de examinar um dicionário, nós vamos encontrar as palavras sinônimas da palavra murmurar. Murmurar quer dizer falar em voz baixa, dizer censurando ou insultando em voz baixa, é queixar-se, é lastimar-se, é reclamar, é resmungar, é falar mal de alguém, apontar faltas, formar mau juízo, contar algo como se fosse um segredo, falar contra alguém ou contra alguma coisa, criticar. E como os irmãos veem, murmurar é um aspecto bastante negativo que
se faz através das palavras. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou até mesmo abertamente. Murmurava por qualquer coisa que viesse a acontecer e que não estivesse dentro do que se esperava. O povo murmurou porque faltou água. Lá em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara, no entanto não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Sempre que nós nos vemos em uma situação difícil, nós, de certa forma, estamos sendo provados e Deus sempre tem algo a nos ensinar através daquela situação. Nem sempre temos a melhor atitude diante daquilo que vivenciamos. E ali o povo foi provado, reclamou, Deus veio, supriu. O texto diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Sempre que clamamos ao Senhor diante de uma necessidade, diante de um problema, nós teremos uma resposta do Senhor. Com certeza, Ele vai suprir, Ele vai prover, Ele vai socorrer, Ele vai fazer algo. E o que Ele menos espera que façamos é que reclamemos, que murmuremos diante da situação. Mas Ele tem prazer em que nós clamemos a Ele, como Moisés fez. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou abertamente porque faltou comida. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, será o dobro do que recolherem nos outros dias. O povo podia colher o maná todos os dias, e o maná dava somente para aquele dia, não podia ser guardado. Mas no 6º dia, o Senhor determinou que o povo recolhessem o dobro, porque no dia seguinte ele não daria o maná. E o povo deveria entender com isso que ele não deveria buscar o maná no 7º dia. E a história mostra que alguns foram procurar o maná no 7º dia e não acharam. Mostra também que alguns guardaram o maná para comer no dia seguinte e que o maná deu bichos,
porque não creram na palavra do Senhor, não fizeram como ele havia determinado. Deus é muito específico na sua palavra. Nós devemos estar atentos ao que ele diz e como ele diz. E ele sempre cumpre a sua palavra e faz o que ele diz que iria fazer. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena abertamente porque voltou a faltar água. Êxodo 17, verso 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? A tentação aqui, tentar o Senhor aqui, consiste em exatamente dizer: olha, se vira. O Senhor nos trouxe aqui e a gente quer água. O texto continua dizendo: mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Moisés fez o que sempre fez quando se viu numa situação difícil. Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quando nós desafiamos o Senhor a fazer alguma coisa, nós estamos tentando o Senhor. Eu posso muito bem dizer: Senhor, estou vivendo uma situação para a qual eu não tenho saída, e a tua palavra diz assim, assado. Então faz conforme a tua palavra, que ela se cumpra então na minha vida. É baseado nela que eu oro a ti. Nada de errado aí. Mas quando eu digo: afinal de contas, o Senhor está ou não está conosco? Quando dizemos isso, nós estamos tentando o Senhor. Isso é algo muito sério. O texto diz que o nome daquele lugar chamou Massá e Meribá. Massá significa provocação. Provocar quem? A Deus, para que ele fizesse alguma coisa. Meribá significa reclamação, ou seja, murmuração. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou abertamente, porque teve medo dos gigantes da terra. O povo caminhou durante 1 ano e pouco, mais ou menos, e chegou às portas da terra prometida. E Deus orientou Moisés para que ele enviasse espias que pudessem ver como era a terra e pudesse trazer algumas informações para que eles também soubessem como deveriam proceder para entrar na terra prometida. E todos sabem que foram enviados 12 espias, um de cada tribo, e 10 deles trouxeram um relatório péssimo, enquanto 2, Josué e Caleb, trouxeram um excelente relatório. E o texto que vamos ler fala sobre o que aconteceu quando os espias chegaram e deram esse relatório. Números 13, a partir do verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram:
Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. É verdade que, diante de desafios enormes que o Senhor permite que vivamos, nós podemos nos considerar mesmo os problemas como gigantescos e podemos nos sentir como gafanhotos diante do gigante que é o problema. E Deus não quer que nós simplesmente abandonemos aquilo que Ele tem posto diante de nós, mas que nós busquemos a face dEle, reconhecendo que não podemos, mas nele nós poderemos. E ainda mais que nesse caso o Senhor estava com o povo e queria que ele fosse introduzido na terra prometida. Mas o texto diz que, diante do relatório dos 10 espias, 10-2, 10 falaram mal e 2 falaram bem. O texto diz que toda a congregação, capítulo 14, se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Veja como o relatório pessimista dos 10 espias veio a contaminar toda a congregação. E toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão e desejou ter morrido ali no deserto mesmo, ou mesmo no Egito. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Por causa disso, uma geração inteira pereceu no deserto. E você vai ver agora como aquilo que a gente diz, quando nós pensamos negativamente, quando nós vemos as coisas pelo aspecto negativo e não confiamos em Deus e na Sua palavra, mas olhamos para nós, olhamos para as circunstâncias. Então, quando pensamos que vai ser o nosso fim, vai ser o nosso desastre, nós, então, trazemos isso para nós. Veja o que diz o texto. Números 14, a partir do verso 27. O Senhor está dizendo: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Veja só a seriedade daquilo que dizemos. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Se tivermos que falar algo, que falemos de acordo com a palavra de Deus. Que não sigamos aqueles que veem todas as coisas como ruins, como más, e que são capazes de ver
o mal em todas as coisas, ver só o que é ruim em todas as coisas. E voltando um pouquinho ao que nós lemos há pouco, em Números 14, 3, eles disseram: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Veja o que o Senhor disse em Números 14, 28. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nós teremos aquilo que nós julgamos que Deus é. Se eu imagino que, no caso do povo aqui, Deus trouxe o povo para que ele morresse no deserto, então Deus falou: olha, eu vou fazer isso com vocês. Tão certo como eu vivo, Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. É isso que vocês pensam a meu respeito? Vocês terão. E o Senhor continuou dizendo: nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Veja o que o Senhor diz agora: mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. E o texto diz que os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. É muito fácil ver a seriedade daquilo que proferem os nossos lábios. Nós temos que ter cuidado para falar aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Nós temos que ver o que o Senhor diz e não aquilo que as pessoas dizem. E quando Deus nos colocar numa situação desafiadora, nós temos que buscar a face de Deus, nos humilharmos diante dele. Podemos reconhecer que estamos com medo, estamos inseguros e não sabemos o que fazer. Tudo isso nós podemos e devemos fazer. Mas não dizer o que o povo disse acerca de Deus. E não reclamar porque pensando que Deus os havia levado lá para que eles morressem. E porque era isso que eles estavam pensando de Deus, e era assim que eles estavam julgando que Deus era, eles teriam aquilo que eles julgaram que Deus era. Nós temos que ter muito cuidado. Nossa mente deve ser renovada continuamente com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus. Devemos estar sensíveis ao que Deus quer e deseja para nós, para que nós não nos vejamos exatamente caminhando no sentido oposto àquele que Deus deseja que nós trilhemos. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou abertamente contra a liderança de Moisés e Arão. Números 16 registra uma revolta liderada por alguns
homens, alguns líderes dentre o povo. Números 16, a partir do verso 1, diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Essa também foi uma atitude que nós podemos ver sempre na trajetória do povo no deserto. Sempre que Moisés se viu numa situação para a qual ele não sabia o que fazer, e quando ele percebia que a seriedade, a gravidade do que estava acontecendo, ele se prostrava diante do Senhor e buscava a sua presença. O texto diz: quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. E depois ele falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Moisés não havia escolhido a si mesmo para liderar o povo, e nem tampouco Arão. Ambos foram escolhidos por Deus e não estavam ali porque queriam. Moisés tentou escapar de todos os meios para não fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, porque não se sentia capaz. E finalmente o Senhor o persuadiu e ele aceitou o desafio. Então ele continuou dizendo: aquele a quem ele escolher, esse fará chegar assim. Façam isso, peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários. Amanhã coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Ele havia... Bom, Corá era levita e ele levantou uma revolta, e a revolta de Corá era basicamente contra Arão, porque Arão era o sumo sacerdote, e ele se sentiu no direito de, junto com aqueles homens, também serem sacerdotes. Mas então Moisés disse que isso seria resolvido, o Senhor resolveria isso. E ele perguntou ainda: será que para vocês é pouca coisa o fato de Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para fazer chegar a si, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço no tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhes? Eles eram levitas. O Senhor separou uma tribo inteira para servir diante dele. Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, quem é ele, para que estejam murmurando contra ele? Vejam, murmurando contra ele. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles eram da tribo de Ruben. Porém, eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado
de uma terra que emana leite e mel, ele estava se referindo ao Egito, para nos fazer morrer neste deserto, e agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Veja as colocações. Você nos tirou de um lugar que estava ótimo, e a gente sabe que não estava ótimo coisa nenhuma. O povo estava clamando a Deus por uma solução. E Deus tira o povo da escravidão do Egito de maneira extraordinária. Faz milagre após milagre no Egito e depois no deserto. E agora eles dizem que Moisés os tirara de lá para fazê-los morrer no deserto. E ainda mais, e agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. O texto diz que então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. É porque os filhos de Corá iam trazer um incenso diante do Senhor, e se o Senhor aprovasse, eles seriam aceitos como sacerdotes. E Moisés orou e pediu que Deus não atentasse para a oferta deles. E ele diz: não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, e cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Este era o número dos revoltosos. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, e sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à terra da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Por isso mesmo, todo o povo seria destruído, a menos se não fosse a intervenção de Moisés, que intercedeu pelo povo. Por isso que o Senhor disse, número 16, a partir do verso 20, o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio dessa congregação e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? Um só homem havia iniciado essa revolta, que havia contaminado já um bom grupo, e Moisés clama em favor da congregação. O Senhor ouviu a oração de Moisés e lhe deu uma ordem. O Senhor respondeu a Moisés, verso 23, fale a toda a congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão, eram chefes da revolta. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos, e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos, por causa de todos os pecados que eles cometeram. A ordem de Deus foi transmitida ao povo. Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. O povo fez o que Moisés ordenou. O texto diz, verso 27, eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então Moisés falou em nome do Senhor. Então Moisés disse: nisso vocês saberão que o Senhor me enviou
a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Perdão. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Eles não desprezaram Moisés e Arão, eles desprezaram o Senhor quando se insurgiram contra eles, porque o Senhor é quem os havia colocado onde eles estavam. E a profecia se cumpriu e os murmuradores morreram tragicamente. O texto diz, a partir do verso 31, número 16, 31, e aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Eu sei que esses acontecimentos são muito fortes, mas, como nós vimos no início, o texto diz que estas coisas foram escritas para exemplo para nós que vivemos no tempo presente, para que não incorramos em erros semelhantes. O texto continua dizendo que saiu fogo da parte do Senhor e consumiu mais 250 murmuradores. A terra se abriu e consumiu os líderes da revolta, e depois os 250 que os haviam seguido. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, aqueles que queriam uma posição que Deus não havia dado a eles. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou abertamente, e murmurando, o povo culpou Moisés e Arão pela morte dos murmuradores rebeldes. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Como se eles tivessem esse poder em si mesmos. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Ou seja, Deus se manifestou em socorro a Moisés e Arão. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei no momento. Então, mais uma vez, eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas no altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. O texto fala de Moisés orienta Arão para que ele tomasse o seu incensário e caminhasse no meio da congregação. E o incenso, na Bíblia, isso é dito lá em Apocalipse, o incenso são as orações do povo de Deus. E o incenso no Apocalipse tem essa figura. E aqui não é diferente, não. Ao colocar incenso no incensário, brasas, e colocar incenso sobre elas, Arão estava, dessa forma, intercedendo em favor do povo. E Moisés disse que ele deveria fazer isso, porque a coisa ia ficar feia antes que ela se tornasse pior. Vemos a importância da intercessão, sempre
que coisas que não deviam acontecer aconteceram no meio do povo. Moisés intercedeu pelo povo e amenizou a situação que poderia ser muito mais grave. O texto diz que Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pés entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Amados irmãos, por tudo isso somos solenemente advertidos quanto ao pecado da murmuração. O texto que nós lemos inicialmente diz assim: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Não significa que isso vai acontecer em nossos dias. Não significa que tem que ser exatamente como aconteceu lá no deserto. Não. O texto é claro em dizer que essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, através do que nós vimos hoje, nós podemos ver como é grave a questão da murmuração. E a menos que nós examinássemos como examinamos agora a história do povo de Israel e as consequências da murmuração, talvez não pudéssemos ter uma noção exata da gravidade que é a murmuração. Deus não se agrada da murmuração. Como acontece com o que é mal, a murmuração contamina o que é bom. A tendência humana é sempre dar ouvidos ao que é mal, ao invés de dar ouvidos ao que é bom. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 5, 6, segunda parte, ele diz: por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Nós temos que ter muito cuidado com o que dizemos, porque as nossas palavras podem abençoar, edificar, levantar, erguer, e podem abater, podem destruir, podem arrasar com as pessoas. Gálatas 5,9 diz a mesma coisa: um pouco de fermento leveda toda a massa. E 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo nos adverte: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Ao perigo de andarmos com pessoas murmuradoras, pessoas negativas, pessoas que estão sempre contaminando as outras com aspectos ruins, negativos, que não correspondem ao propósito e ao plano de Deus, consoante a sua palavra. A murmuração é destrutiva. Nós vimos na semana passada, quando falamos sobre o perigo de falarmos mal das pessoas, e Tiago 3, a partir do verso 2, diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer.
Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Esse texto fala do poder destruidor das nossas palavras. Nossas palavras podem abençoar, nossas palavras podem destruir. E nós devemos, então, ter cuidado para não cair nesse erro. É coisa muito séria aquilo que a gente fala. Por isso, o perigo de cairmos nesse erro. E o texto nos adverte, 1 Coríntios 10, 12, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E o 13º versículo diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. A tentação vem. A tentação de falar mal, de murmurar, de reclamar da vida, de ficar só vendo os aspectos negativos, reclamando de tudo e de todas as coisas. A tentação vem. Ela vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, vem através de notícias ruins, vem através de notícias pessimistas. E quando elas chegam, nós temos que fazer uma coisa: colocar os nossos olhos no Senhor. Temos que nos humilhar diante dEle, buscar a presença dEle e dizer, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Deus, do ponto de vista humano, não tem saída, não há solução. Mas a palavra de Deus diz que Deus é fiel e não vai permitir que vocês sejam tentados além do que podem suportar. O que Deus deseja é que eu e você nos apresentemos diante dEle e coloquemos a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso medo e digamos a Ele que os nossos olhos estão postos nele, a nossa confiança e a nossa esperança está nele, tão somente nele. E ao fazermos isso, ele diz que vai prover o livramento para que vocês a possam suportar. Então, o que Deus deseja é que nós tenhamos a atitude certa. Não é errado ter medo, não é errado você se sentir incapaz, não é errado você se sentir totalmente sem forças. Mas você pode dizer, Deus, eu não tenho força alguma. Eu estou assim, eu estou como você estivesse sentindo. E Deus quer que nós façamos isso. O texto diz, pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. É isso que podemos então escolher não cair no pecado da murmuração. Mais uma vez eu quero ler o verso 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo agora. Senhor, buscamos a Tua face e confessamos a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa fragilidade e toda a nossa incapacidade de resolver muitas vezes as coisas pequenas
e as grandes nem se falam. Mas queremos confiar em Ti, esperar em Ti, descansar unicamente em Ti e pedir que o Senhor nos capacite para que façamos aquilo que o Senhor quer que façamos. Que os nossos olhos estejam em Ti, somente em Ti, e não nas circunstâncias ao nosso redor. Ajuda-nos a confiarmos em Ti. Ajuda-nos a renovarmos a nossa mente continuamente com a Tua palavra, para que nos alimentemos dela e nos apropriemos dela e possamos tê-la sempre em nossos corações e que Tu não permitas que nos deixemos levar por nenhuma outra informação que não a que o Senhor nos dá na Tua palavra. Então, ajuda-nos a perseverarmos na Tua palavra, fazendo a Tua vontade, Te agradando, Te buscando, Te servindo, e que o Senhor olhe para nós com benignidade e nos dê a graça de irmos em frente e fazermos aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado a fazer. Guarda-nos pelo Teu poder, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, das suas obras, e mantenha-nos, como temos sempre pedido a Ti, mantenha-nos bem junto do Teu coração, que nada nos tire deste lugar. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com a graça dele queremos encontrar os irmãos novamente no culto da noite, quando teremos também celebração da ceia do Senhor, com a permissão e a graça dele. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.